E aí, meus queridos, aqui quem fala é o Kandor e seja bem-vindo ao canal Opinião Oculta. E hoje, hoje vamos falar sobre um mangá interessante que eu encontrei nas minhas pesquisas. Vamos falar sobre Gunniball, a história de um policial que é transferido para uma vila onde existem suspeitas que os moradores são canibais. Mas será que essa informação é verdadeira? Ou se trata apenas de um boato? Ele vai descobrir da pior maneira possível. Ficou curioso? Se liga na intro e vamos lá! A história começa e nos apresenta um policial chamado Yozo-san, que foi transferido para uma vila chamada Kugi, juntamente da sua esposa e filha. E eles pareciam adorar a vila, pois nada acontecia de relevante no local. Era um local tranquilo para se trabalhar como policial. Sempre que ele era chamado, era para separar briga de idosos ou achar crianças perdidas, que na verdade só estavam brincando de esconde-esconde e estavam escondidas dentro de guarda-roupas. Como se fosse uma brincadeira de verdade. Era um local muito tranquilo para se viver até então. Mas mesmo com aquela tranquilidade, algo incomodava Yuzo, que o antigo policial que residia ali, que desapareceu, ele vivia dizendo que os moradores dessa vila na verdade eram canibais, mas nunca foi provado. Uma ligação interrompe o diálogo dele com sua esposa, pois algo grave finalmente aconteceu naquela vila. Um corpo foi encontrado na floresta. Um caçador da vila leva Yozo até o corpo, que estava totalmente destruído no chão, e acusa um urso da região de ter feito tal atrocidade, e promete que a associação de caçadores do local irá vingar a vovó Goto, que foi assassinada pelo urso. Mas Yuzo vê algo estranho naquele corpo. Ele acha uma mordida humana no braço do cadáver. O caçador pergunta se o que o policial estava tentando insinuar com aquilo. Ele responde que não estava tentando insinuar nada, mas que era algo preocupante de se notar. O caçador, furioso, responde perguntando se Yuzo estava insinuando que a família da vovó Goto estavam abusando dela ou coisas do tipo. E todos ali presentes começam a ficar furiosos e pedir para o caçador dar uma lição no policial. E o próprio aponta uma escopeta bem para a testa de Yuzo, com todos ao redor mandando ele atirar. E durante aquela situação tensa, todos começam a dar risadas e dizem se tratar apenas de uma brincadeira, que eles não iriam atirar de verdade. Yuzo responde dizendo que aquilo foi uma intimidação criminosa e caso se repita, ele irá prender o caçador. O tempo passa e a noite cai. Yuzo foi convidado pelos moradores para ir beber junto com eles, mas a sua esposa não gosta nada da ideia, pois a casa ainda está uma bagunça devido à mudança e a filha do casal sempre foge quando eles se distraem, então ela precisa de uma ajuda extra tanto para arrumar a casa quanto para cuidar da filha deles. E assim, ela continua brigando, perguntando se os moradores da vila são mais importantes que ela e começa a reclamar sobre a situação. Yuzo grita e manda a esposa calar a boca, pois eles já decidiram que vão morar ali, então ela tem que aceitar isso. Então ele se vira e vai embora. Ao chegar no local marcado, todos o recebem com caras cegas o encarando e perguntam onde está a sua esposa. Ele diz que ela não vem e tenta mentir, dizendo que ela precisou voltar para a cidade natal com a filha, mas logo o caçador manda ele parar de mentir. Ele sabe que elas estão na casa dele e não viajaram. O caçador também diz que eles sabem tudo sobre ele, aonde ele vai, o que ele faz na cidade e que não adianta mentir, pois eles sabem de tudo. Já em casa, a sua esposa está enlouquecendo com toda aquela situação, com a situação da vila e também por estar morando na casa em que o antigo policial que vivia ali desapareceu. E para piorar, encontra uma mensagem cravada escrita na porta, escrito "Corra", e também que a filha deles novamente fugiu durante um descuido dela.
Em uma estrada escura, durante uma nevasca, a garota encontra algo simplesmente macabro. Um velho carregava um carrinho de mão com vários pedaços de corpos humanos nele, aonde um dedo acaba caindo do carrinho enquanto a sua esposa sai desesperadamente correndo atrás da garota. Já no bar, os caçadores contam a Yuzo uma história sobre um antigo policial que vivia ali, que ele acumulou diversas dívidas na cidade e logo após isso desapareceu. De manhã, ao voltar para casa, é recebido pela sua esposa com um rosto assustador e sério. Ela mostra a mensagem escrito "corra" ali para o seu marido e mostra que está muito assustada com toda a situação. E também conta que durante a noite a filha deles, Mashiro, desapareceu, mas ela não demorou muito para encontrá-la, pois seguiu as pegadas dela na neve. Ele corre desesperado para ver a sua filha, que está dormindo, mas algo estranho chamou a atenção dele. Havia sangue no cobertor dela, e com a presença dele ali, a garota acorda e entrega algo simplesmente horrível para ele, o que o assusta muito. No dia seguinte, todos se reúnem para fazer uma busca pelo urso que está eliminando as pessoas da vila. Eles se dividem e começam a procurar pelo urso na floresta. Durante a busca, o caçador fala com o policial sobre a vila, dizendo que o que acontece lá, os moradores resolvem. Yuzo ainda não é considerado um morador da vila e que lá é território deles, e qualquer um é considerado uma presa, até mesmo Yuzo. Durante a busca, Yuzo liga para o médico, que nos é revelado que o que a sua filha deu para ele se tratava de um dedo. E o médico revela que aquele dedo não era de Goto, que havia morrido, mas pertence a uma outra pessoa com a identidade ainda desconhecida. Ao encerrar a ligação, ele se encontra com Kensuke, o irmão do caçador, que chora por ter ficado sozinho durante a busca. Eles continuam a busca enquanto Kensuke reclama por ter ficado só, mas de repente ele pega sua arma e atira para cima, derrubando um pássaro com um tiro certeiro. Yuzo se assusta com a situação e toma a arma de Kensuke, pois simplesmente o garoto atirou para cima do nada com ela. Ele percebe que o garoto é extremamente bom de mira, pois conseguiu acertar um pássaro ainda em movimento e na cabeça dele com apenas um tiro. Logo eles continuarem discutindo sobre o que aconteceu ali, eles encontram finalmente o urso que eles estavam buscando ali na floresta. O urso avança para cima de Yuzo, que manda o garoto atirar, mas ele esqueceu de um detalhe: ele havia tomado a arma do garoto. Então o urso avança e começa a atacar Yuzo. Yuzo usa suas forças para puxar o revólver e atirar no urso, que ao receber o dano, ele começa a fugir. Kensuke recupera sua espingarda e consegue finalizar o animal. Após isso, os caçadores se reúnem e tratam ferimentos de Yuzo, mas eles decidem que querem ter certeza que foi o urso quem devorou a vovó Goto. Então, eles abrem a barriga dele, achando alguns restos mortais dela lá dentro. Mas algo estranho acontece. Os caçadores obrigam Yuzo a comer uma parte do urso, pois dizem que o urso matou a vovó. Então eles precisam comer uma parte daquele urso para manter o espírito dela vivo dentro deles. Após esse incidente, o boato que as pessoas da vila são canibais começou a atormentar a mente do Yuzo. E na verdade, será que aquilo é real? Mas os pensamentos dele foram interrompidos pelo caçador novamente batendo a porta dele, lembrando que havia uma procissão que ele foi convidado, marcada para a vovó Yuzo, em homenagem a ela. Era algo que todos tinham que pôr panos cobrindo completamente a cabeça, tampando os seus rostos, e seguirem um caminho. Mas durante o caminho, o líder da procissão percebe que eram para ver 15 pessoas, mas por algum motivo haviam 16. Alguém ali estava infiltrado na procissão. Ele ordena que todos tirem os panos da cabeça e nos é revelado que, na verdade, o infiltrado era Kano, a filha do policial que havia desaparecido. Ao ouvir isso, ela diz que desapareceu era um termo ridículo, acusando as pessoas dali de assassinato. O caçador fica muito puto com ela e
briga com ela, dizendo que ela ainda insiste nessa história de que ele foi assassinado pelas pessoas da vila, que ele conta novamente aquela história que eles, na verdade, ele havia se endividado na vila e fugiu devido às dívidas. Mas ela responde chutando o recipiente que deveria ter a vovó Goto ali dentro, mas após chutar, eles percebem que o recipiente está vazio. E ela diz para o policial que é óbvio que aquele recipiente está vazio, pois afinal, todos ali comeram o corpo da senhora. E assim, por enquanto, eu finalizo a história aqui. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, voltando aqui, em minhas pesquisas na hora da edição deste vídeo, eu descobri que este mangá possui uma adaptação live action, que está disponível no Disney Plus. Não, isso não é um AD, até porque nem monetização eu tenho, quem dirá AD. Então, caso você tenha gostado do mangá e queira ver a continuação antes de eu trazer uma continuação aqui no canal, você pode também estar procurando por assistir a série. Eu não sei se a série é boa, eu não sei qual a qualidade da série, mas eu ainda pretendo assistir, porque eu achei interessante o mangá, achei interessante a obra, tá? Então, tá aqui, tá avisado, esse mangá possui uma adaptação live action disponível na Disney Plus. Quem quiser assistir ou ler o mangá, fique à vontade. Se vocês gostaram, eu posso estar trazendo a continuação desse mangá aqui para vocês, que tem esse mistério interessante rodeando a história ali. Se vocês gostaram, eu posso estar trazendo semana que vem a continuação desse mangá aqui para vocês. Ele não é um mangá longo, ele é um mangá curto, até então com 17 capítulos. Como eu não li ele completo, eu não sei se ele está completo ou se ainda está em lançamento, mas de qualquer forma eu posso estar trazendo a continuação aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por tudo, valeu e falou!